Eu não sei se Boa vocês noite, lembram. Ronildo. Começou já, não? A gente vai começar exatamente agora. Ok. Na aula passada, a Opa, gente excelente. começou. Oi? Na aula passada, a gente tinha falado um pouco sobre derivadas, né? A gente deu a definição de derivadas e calculou algumas derivadas de função do ponto. O objetivo da aula passada foi você entender você ter uma interpretação geométrica da derivada, que a interpretação geométrica é o quê? É que a derivada é o coeficiente angular da reta tangente a um ponto x0, né? De uma certa curva. E a gente viu também que poderíamos entender a derivada como uma interpretação cinemática, né? Quando envolve velocidades, por exemplo. Né? Na física, a gente consegue, tendo uma equação do movimento de um corpo, eu consigo encontrar a velocidade em um determinado instante t usando a minha derivada, né? Que foi o método que o Newton usou para calcular, foi nesse caminho, mais ou menos, que ele chegou ao entendimento que seria derivado, né? Então, eu queria fazer uma coisa hoje um pouquinho diferente, mas na mesma linha. No o que a gente viu ontem, eu acho que vocês devem estar lembrados que a gente usou essa definição aqui, né? A gente usou ela, aí posteriormente eu usei uma justificativa para chegar a partir dessa daqui, né? Então, se você perceber, essa daqui é a derivada aplicada num ponto, não é? E se a gente começasse a pensar não uma derivada aplicada num ponto, mas uma expressão que fosse válida. Não estou apresentando, não? Deixa eu ver aqui. Não estou apresentando, não. Foi mal. Eu me empolguei aqui. Então, não, ainda bem que a única coisa que eu tinha mostrado foi isso, né? Que geralmente eu primeiro compartilho a tela e depois começo a gravar, quando eu mudo a ordem, né? Voltando aqui, né? Na aula passada, a gente aprendeu sobre derivadas em um ponto específico. A gente colocava a função aqui, a gente colocava a função aplicada no ponto aqui, dividido por x menos x0, e daí a gente encontrava o valor aplicado no ponto. Além disso, a gente trouxe uma interpretação para aqui, né? Eu não sei se vocês lembram, mas eu mostrei o seguinte: se você tiver uma curva qualquer, uma curva secante, né? Secante porque não é tangente, toca em dois pontos, né? Aqui você tem um ponto x0, aqui você tem um ponto x, aqui você tem um ponto f de x0 e aqui você tem um ponto f de x. Eu chamei essa variação, esse tamanho de delta x, e eu chamei esse tamanho aqui, sei lá, de um delta y, né? Aí o que eu cheguei a dizer a vocês na aula anterior, que do lugar de chamar x, eu poderia chamar x igual a x0 mais delta x, né? Dessa forma, então, meu f de x vai ser quem? Vai ser f de x0 mais delta x, não é isso? Então, substituindo, no lugar de f de x, eu vou colocar f de x0 mais delta x menos f de x0. Isso foi o que a gente viu na aula anterior, ok? Aí o que eu quero pensar com vocês. E se no lugar da gente pensar num ponto específico, a gente pensar em todo ponto? Ou seja, se a gente imaginar uma função derivada, né, que é uma função derivada de uma original. Vocês estão entendendo? No lugar de analisar um ponto específico, e se eu calculasse a derivada para todos os pontos? E foi o que eu comentei ontem para André, eu acho que ele perguntou, se existe uma maneira de calcular para todo mundo. Existe, é o que a gente vai ver hoje. Eu acho que a Aline também tinha comentado na aula passada sobre diminuir a potência, né? Pronto, é uma das técnicas que a gente vai fazer aqui. Então, uh, imagina o seguinte, imagina que você tem uma constante qualquer, né? Deixa eu ver se eu coloquei o slide. Não, coloquei não. Imagina que eu tenho uma constante qualquer.
sei lá, f de x seja igual a 3. Qual seria a derivada dessa função aqui? Quem seria f' de x? Né? Então, assim, para chegar a essa conclusão, eu vou ter que demonstrar isso. Mas, para vocês não ficarem tão traumatizados, eu vou sempre fazendo o seguinte: eu digo primeiro o resultado, para vocês perceberem que o resultado não é tão feio, o resultado é fácil de você entender, e posteriormente eu demonstro, certo? Então, olha, a derivada, se a minha f for 3, por exemplo, uma função constante, você deve lembrar, né? O que é a função constante? É aquela função cuja o gráfico é paralelo ao eixo x. Ele vai ser 3, nesse caso específico, em todo o campo. Olha, f de x igual a 3 vai ser 3 constante, né? Então, a derivada de uma constante é igual a zero, certo? Se o meu f de x fosse igual a 2, quem seria a derivada de f de x? Zero. Se o meu f de x fosse igual a 1000, qual seria, ou 10.000, qual seria a derivada? F de x é igual a zero. Então, a derivada de qualquer constante é igual a zero. Ficou claro isso? Eu não justifiquei ainda. Oi? Ah, tá, você vai justificar. Você vai justificar. Eu vou justificar agora, exatamente. Mas vocês entenderam, né? Isso, que a derivada de qualquer número é igual a zero. Você pode perguntar, por quê? Vamos lá. A gente pode começar da seguinte maneira. Eu vou usar aqui a definição, né? Que f' de x é igual ao limite do meu delta x tendendo a zero, de f de x mais delta x, menos f de x, dividido por delta x. Vamos substituir os valores antes e vamos só substituindo. Aí eu pergunto a vocês, quem é f de x? Vou usar primeiro f de x, que é mais fácil. Quem é esse f de x? É k. Exato, então vai ser o limite de delta x tendendo a zero, aqui, de k. Eu botei o k aqui, né? Pronto, substituir esse daqui, certo? Quem é f de x mais delta x? Geralmente vai ser k também. Vai ser k também, por quê? Como não tem um lugar x para você substituir, vai ser só o próprio k, né? Porque se fosse assim, olha, k vezes x, aí você substituiria onde tem esse x. Onde teria o x, você botaria x mais delta x. Mas como só tem o k, é só o k, tá bom? Por isso que é uma função constante, não muda. Dividido por delta x. Então, me diga uma coisa, esse numerador fica quanto? É zero. Zero? Exatamente, é zero. Né? Aí em cima você tem zero e embaixo você tem uma coisa se aproximando de zero. Vai dar quanto? Vai dar zero para cá? Vai dar zero. Alguém pode pensar assim, vai dar uma indeterminação de zero sobre zero. Não. Vai dar um número muito pequeno? Oi? Não vai dar um número muito pequeno. Por quê? Porque é assim, você tem uma fração, né? E em cima tem um número zero. E embaixo tem uma coisa se aproximando de zero. Qualquer coisa que você tiver em cima, zero, o resultado vai ser zero. Uma outra maneira de pensar é o seguinte: imagine que zero é um número, né? A gente sabe das propriedades limites que esse número pode sair. Então, fica zero vezes o limite de delta x, tendendo a zero, e 1 sobre delta x. Poxa, qualquer coisa multiplicada por zero é igual a zero, né? Ronildo, eu só não entendi direito. Eu só não entendi direito ainda como que o x mais delta x virou k. Pronto, ok. Vamos pensar uma coisa. Deixa eu tentar explicar. O delta x, ele é... Ah, não, é a função, não é? É f de x mais delta x. Exato. Que a função é uma constante, então vai ser k de qualquer jeito. Exato, olha. Mas essa é uma dúvida que as pessoas têm, geralmente. Imagina o seguinte, se você tiver 2, f de x igual a 2x, que não é o caso, né? Se eu pedisse f de 1, vocês sabem que onde tem um x, você substituiria por quê? Por 1, né? 2 vezes 1. F de 2, você substituiria por 2 vezes 2. Aqui é o x, né? O x está sendo substituído.
Se você tivesse f de x mais delta x, no lugar que tem x aqui, você substitui por esse valor que está aqui dentro, que vai ser quanto? X mais delta x. Estão entendendo, né? Até aí? Até aí tá ok? Sim. Certo. Agora, se eu tenho uma função constante, g de x igual a k, aí, olha, onde tiver x aqui, o que eu substituir em x aqui, eu tenho que substituir em x nesse outro lado. Mas esse outro lado não tem x, concordam? Então, por exemplo, se eu botar g de 1 é igual a k, aí não tem canto para botar o 1. Então, volta, coloca o k de novo, né? G de x mais delta x. Aí, onde tiver o x, eu coloco. Só que não tem canto para colocar o x, então é o próprio k. Ficou claro isso? Eu creio que sim, né? Ok, muito bem, obrigado. Eu acho que eu entendi. Professor, mas só uma pergunta. F de x é diferente de f de x mais delta x, né? Sim. Porque ali, assim, seria a função de x mais zero. Seria outra coisa, não é? Como é? Repita aí. Porque quando tem uma função assim, que nem x mais delta x, você tem que fazer a conta dentro da função? Tem que fazer dentro da função. Deixa eu pegar um outro caso. Imagina que você tem um f de x assim, olha. X ao quadrado mais 3x mais 2. Vamos pensar aqui. F de 1 vai ser quanto? 1 ao quadrado, que é igual a 1, mais 3, mais 2. Pronto, aí eu pergunto a você aqui, por que eu não coloquei nada nesse 2? Por escolha? Não sei. Não, é porque não tem nada do x. Eu só substituo o elemento que está aqui dentro nos campos que tem x. Está entendendo? Como esse daqui tinha x, ok, substituí. Como esse tinha x, eu substituí. Mas aqui não tinha nenhum x junto, entendeu? Por isso que eu deixo ele contar. Agora, imagine que eu tivesse uma função g de x só sendo igual a 2. Aí eu perguntar a você, quem é g de 1? Você vai dizer, é 2. Tá entendendo? Quem é g de 2? É igual a 2. Sempre vai ser 2. Quem é g de 3? É 2. Né? G de 1 bilhão. G de 10 elevado a 9. Vai ser quanto? Vai ser 2. Sempre vai ser 2. Tanto é que se você for no GeoGebra, vamos ver aqui, ó. GeoGebra. É uma função constante, se você botar. Exato. Não porque assim, y igual a 2. Ok, é uma função constante. Em todo campo que você vai olhar, vai ser 2. Vai ser uma reta paralela ao eixo x, só que passando no ponto 2 em y. Né? Se eu colocar y igual a 3, a 5, sei lá, vai acontecer a mesma coisa. Você colocava para 5. Ficou claro, Wander? Sim, isso daí eu já entendi. Ok. Aí pronto, continuando isso, né? Se nessa função aqui, deixa eu apagar para ficar menos poluído. Mas eu acho que a sua dúvida agora não era isso. Sua dúvida era isso daqui. Vou usar só esse pedacinho aqui. Quem seria, por exemplo, f de x mais delta x? Seria quanto aqui? No caso, seria f de x, porque delta x é igual a zero, né? X mais zero é igual a x. Então, Oi? f de x é igual a k. Você quer... Não, calma aqui. Aqui é x... Não, tô falando... Esqueça, por enquanto, a minha função lá. Calma. Esqueça isso. Né? Para não confundir você. Deixa eu até mudar aqui. Vou chamar de h, para não ficar confuso. Né? Quem é h de x mais delta x? Nessa função aqui. Pera, só uma pergunta. Delta x é igual a zero? Oi? Uma pergunta. Delta x é igual a zero? Nesse caso, não. Só estou querendo saber quem é delta x. Ou melhor, não estou querendo saber quem é delta x. Eu estou dizendo que ele é um termo qualquer aqui. Vai ser quem? Alguém se arrisca a dizer? Isso vale para todo mundo, viu? Quem é h de x mais delta x? Oi? Vai Seria... ser x mais delta x ao quadrado, mais 3, x mais delta x mais 2.
Exatamente. Olha, Wander, onde tiver o x, você substitui por x mais delta x. Então, vai ficar assim, olha, x mais delta x ao quadrado, mais 3 vezes x mais delta x, mais 2. Está entendendo? Entendeu aí? Exatamente. Entendi. Pronto, é isso mesmo. Onde tem x, vai substituir por delta. Quase isso. Na realidade, você vai substituir por x mais delta x, porque o que tem aqui dentro é x mais delta x, né? Você substitui nos x o que tiver aqui dentro, né? Deixa eu pegar uma outra coisa. Se você tivesse h de uma maçã, vai ser o quê? Só com x, não Sendo com uma delta. maçã. Exato, mas quanto vai ser H de uma maçã, sendo uma maçã um número real? Eu coloco isso porque uma vez eu usei essa explicação, aí uma aluna, professor, mas tem um problema, uma maçã não é um número. Tá bom, então a gente resolve dessa maneira, maçã é igual a um número real. Aí seria maçã ao quadrado mais 3 vezes maçã mais 2? Exatamente. Então, olha, você está vendo que onde tem um X, você substitui pelo elemento que está aqui, tá certo? Quando eu estava aprendendo sobre variáveis, lá no sexto, sétimo ano, o professor falou, eu pensava que só podia chamar variável de x. E daí ele falou, não, se você quiser chamar aquilo ali de pato, você pode. Exato. Aí eu vou para um extremo maior, né? Se você tiver assim, olha, h de x igual, eu esqueci a expressão, x ao quadrado mais 2x, aqui era 3x, né? Acho que era 3x mais 2. Ok. Aí eu dizia assim, quanto é h de uma vaca? Quando eu estava sem vaca. Quanto é h de uma vaca? Aí seria a mesma coisa, né? Vaca ao quadrado, mais 3 vezes vaca, mais 2. Exatamente. Aí eu vou mais 3 vezes vaca. Vaca ao quadrado mais 3 vacas. Então, 3 quanto é h de x mais y? Por isso, ou h de x mais delta x de novo. Aí alguém pode dizer, é x ao quadrado. Não, calma aí. Quando era um x, você substitui por x. Quando era maçã, você substitui por uma maçã. Quando era uma vaca, você substitui por uma vaca. E agora que é duas coisas, você vai ter que substituir por duas coisas também. Só que quando você tiver potência, é importante você colocar parênteses, certo? Porque se você fizer só o seguinte, se você colocar isso daqui, vai ser um erro de notação. Vai ficar parecendo que o quadrado está só em delta, mas ele está em todo o elemento, tá certo? Então, vai ficar 3 vezes x mais delta x mais... Opa, por que tem um quadrado? Porque eu lesei, né? Deixa eu apagar aqui. Pronto. Mais 2. Ficou claro para todo mundo? Professor, ficou claro? Aí eu acabei de associar aqui que eu fui meio cabeça mesmo, porque h de x é igual a essa formulazinha. Agora, seria, se a gente poderia pegar h de 3, a mesma fórmula, h de 2, a mesma fórmula. O que Exatamente. esse negócio mesmo não é o número que está dentro dos parênteses. Sim, exatamente a função que você definiu antes, né? Perfeito. E pronto, eu vi o Vander comentando aí sobre o Carl Sagan. Carl Sagan é maravilhoso, né? Tem uma série Cosmos dele, que hoje eu acho que está sendo feita por Gray Newton Tyson, né? É uma série fantástica. Enfim, voltando aqui, olha. Então, o limite de uma constante, você vai ter o limite de delta x tendendo a zero de zero. É igual a zero, né? O limite de uma constante é a própria constante. Então, esse argumento justifica o seguinte, que a derivada de toda função constante é igual a zero. Se você, inclusive, fazer isso no GeoGebra, eu acho que no GeoGebra calcula a derivada. Deixa eu ver. Derivada, aí ele indica a função, a função f. Ele não vai entender. Deixa eu ver, função y. Não, ele não entendeu aqui. Calma. Estou dando uma coisinha errada, porque ele entendeu a y, a variável. Deixa eu fazer assim, f de x é igual a 5. Agora vai.
A derivada de f, opa, olha aí, a derivada de f é igual a zero. E se f for igual a 2, for igual a 1, continua sendo zero. Se for igual a 1000, que eu botei 10.000, né? Continua sendo zero. Nildo, do ponto de vista geométrico, isso aí acontece porque os pontos de uma função constante não estão variando, né? Exatamente, você não consegue perceber taxa de variação, né? Uma interpretação, na realidade, física disso, né? Ah, entendi. Né? Se você está no... Ele não está nem subindo nem descendo, não está fazendo nada, está parado, está zero. Exato. A velocidade constante é zero, né? Então, ok. Próximo. Esse daqui, na minha opinião, é o mais legal. Eu digo mais legal porque, pronto, mas as aulas eu acho todas legais, mas isso daqui é o máximo. Deixa eu ensinar vocês logo o modo fácil, ou melhor, vou ensinar um macete, que está aqui o macete, que eu acho que foi a Aline que comentou ontem, né? Essa é a fórmula para funções derivadas de potência. É muito simples, não é coisa do outro mundo, não. Deixa eu ilustrar o que acontece. Se você tiver uma função do tipo f de x igual a x elevado a n, a derivada dela vai ser quem? Vai ser, tá vendo esse n que está em cima? Ele desce, né? Fica aqui, n. E o que estava em cima, você subtrai 1. Deixa eu dar um exemplo. Se você tiver a função f de x igual a 2x. Já dei a resposta, meu Deus. Deixa eu apagar aqui, olha. F de x igual a x ao quadrado. Qual vai ser a derivada dessa função? Olha como é simples. Esse 2, ele desce, então fica 2 vezes x elevado a quem? A 2 menos 1. Estão entendendo a fórmula? O n desce. Oi? No caso, o elevado aí, no caso 2, vai ser o n. Vai se comportar como n. Exatamente. Deixa eu pegar aqui, olha, f, vou mudar a função, porque eu não posso ficar repetindo f, já que eu tinha definido ela como isso, né? Então, deixa eu pegar aqui uma g. A gente da matemática é muito limitado em funções. Ou é F, ou é G, ou é H. E variáveis, ou é X, ou é Y, ou é Z. Passando disso, a gente fica sem criatividade, né? Mas assim, olha, se G de X for igual a X elevado a 7, quanto vai ser a derivada de X? Alguém já sabe dizer? Vai ser 7x elevado a 6. Exato, pronto, o Lucas respondeu aí, também parabéns, é isso mesmo. Por quê? Vou repetir. O 7, ele desce, né? Então, o 7 aqui embaixo, vezes x elevado a 7 menos 1. 7 menos 1 é 6, então fica 7 vezes x elevado a 6. Muito simples, não é? Vocês entenderam? Sim, sim. Ok. Mas, se der... Você já passou a fórmula geral? Oi? Você já passou a fórmula geral? Então, essa é a fórmula geral. Ela é a fórmula geral. Não, porque assim, cada função vai ter um tipo de comportamento, tá entendendo? Ah, entendi. A fórmula geral é essa daqui, olha. É essa. Essas duas daqui de cima, ou melhor, essa daqui de baixo. Ela serve para todo número. A questão é o seguinte, a questão é que é muito chato você ficar calculando limites sempre, não é? Imagina o seguinte, olha, eu vou pegar o x ao quadrado para você ver. Se eu jogar o x ao quadrado aqui nesse canto, vai ficar como? O limite de ΔX tendendo a zero, de x mais ΔX ao quadrado. Por quê, professor? F de x é igual a x ao quadrado, não é? Então, f de x mais ΔX vai ser quanto? Vai ser x mais ΔX ao quadrado, ok. Menos f de x, opa, mas eu já posso botar x ao quadrado, deixa eu botar aqui. X ao quadrado, você vai ver que vai dar o mesmo valor. X ao quadrado dividido por, tá errado aqui, é ΔX, viu? Dividido por ΔX.
Aí o que vai acontecer? Eu abro esse produto notável, você vai ter o limite de delta x tendendo a zero, de quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, menos x ao quadrado, ok. Dividido por delta x. Aí o que vai acontecer aqui, né? O que vai acontecer aqui? Deixa eu botar aqui dividir. Esse vai se anular com esse. Eu posso evidenciar o delta x lá em cima, então eu tenho o seguinte, o limite de delta x tendendo a zero, de delta x vezes 2x mais, isso aqui, delta x ao quadrado, então fica só um delta x dividido por delta x. Eu posso cortar esse delta x com esse, então a minha função vai ser o limite de delta x tendendo a zero, de 2x mais delta x. Isso aqui vai dar quanto? Lembrando que delta x é uma coisa e x é outra, tá certo? São duas variáveis diferentes. Quanto dá esse limite aqui? Qual é o limite? 2x, né? Porque o delta x está tendendo para zero, então o resultado é 2x. Aí eu pergunto a você, é mais fácil fazer essa conta todinha ou fazer isso daqui, né? Opa, cadê? Usar isso, né? Se eu tiver f de x igual a x ao quadrado. Isso aqui é uma função potência, então vai ser f' de x igual a 2x elevado a 1, que é 2x. Pronto. Tá entendendo, André? Sim, Ronildo. É que naquela ótica que eu estava falando ontem. Tem a fórmula. Só que a gente tenta descomplicar ao máximo. Porque a gente Exato. matemática é preguiçoso. Exato, mas assim, o importante é, você sabe de onde vem, porque isso é muito importante. Seria muito errado se eu só chegasse aqui para você e fizesse, calma aí, e ficasse nessa parte. Olha, porque se eu fazer um negócio, eu não queria que o pessoal, eu queria que o pessoal da licenciatura respondesse essa. Se minha h de x é igual a x elevado a 10, quem é a galinha de x? Vai ser quanto? E aí, vai ser quanto? 10x elevado a 9, professor. Exatamente, 10x elevado a 9, não é? Perfeito. Ronildo, depois da vaca, eu lá tem a galinha. Se eu fizer um negócio, em falar nisso, eu tenho uma piada muito triste sobre isso, mas eu acho que eu vou só dizer na próxima aula, tá certo? Não, eu não vou dizer agora, porque agora você não vai entender. Eu acho que... Oi. Agora eu estava refletindo um pouco sobre o que você tinha passado agora. Eu não entendi aquilo lá. Por que o limite de x tendendo a 0 para 2x era 2x? Só voltando aqui. Calma, eu tinha o seguinte. Só apagar aqui. Só voltando aqui um pouquinho, eu tenho o limite de 2x. Não era x, era delta x. Lembrei, era delta x. Exato, entendeu, né? Sim, é que daí como não tem delta x ali, então fica o que está lá. É como se fosse uma constante. É a constante. Exato. Pronto, exatamente. Até porque a definição vai poder aplicar em toda a situação. Exato. Olha, se você tiver uma função muito esquisita, você pode usar a definição. O problema é que ela dá muito trabalho. Não, essa piada de H', eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar uma coisa bem rápido. Não, mas o pior é que vocês podem dar aula seguinte. Mas é o seguinte, olha, existe uma coisa na matemática, no cálculo diferencial, que é o seguinte. Toda função derivável é contínua. Mas nem toda função contínua é derivável. Por quê? Funções contínuas que têm bico, elas não podem ser derivadas. Por quê? Só uma pausa aqui na nossa aula, mas para contar uma piada bem sem graça. Um exemplo disso é, por exemplo, a função módulo de x. Por que a função módulo de x ela não é derivável, por exemplo, do ponto zero? Se você pensar a derivada como coeficiente angular de uma reta tangente, nesse ponto você tem infinitas retas tangentes. Vocês concordam? E uma coisa que eu tinha dito
Pronto, então uma coisa que eu disse assim, olha, o limite tem que ser único. Nesse ponto aí, aquele limite da derivada não vai ser único. Por quê? Porque tem pico. Ok. Aí eu pergunto, por que a galinha não tem, por que a galinha não é derivável? Porque ela tem bico? Exato. Ah, meu Deus. É horrível, isso é horrível. Só galinha sem bico, é? Essa piada todo mundo diz, pô, não conta, porque ela é péssima. Não, mas ela é péssima. Ô, Ronildo, Foi. se fosse derivar um ponto que não fosse no bico da galinha, mas sim nas retas lá no módulo, daí a reta tangente coincidiria com a... Exato, exato. Pronto. A música da praça é nossa. Inclusive, Lucas, era isso que o pessoal dizia. Quando eu chegava... Ok, vamos continuar, porque eu não posso... Eu não posso me expor tanto, né? Eu tenho que manter essa minha postura de pessoa séria, né? Então, deixa eu fazer uma coisa com vocês. Eu acredito que todos já entenderam como funciona a derivada de uma função polinomial, de uma potência. Inclusive, isso daqui vale também para coisas mais esquisitas. Por exemplo, você tem assim, a raiz quadrada de x, f de x, né? Calcular a derivada disso aqui é feio, mas eu sei fazer o seguinte, eu sei transformar isso numa potência, que é x elevado ao meio. Então, o que eu posso fazer? Então, o que eu posso fazer? Eu uso a regra da potência, né? F de x é igual. Esse 1 meio desce, então vai 1 meio vezes x elevado a 1 meio menos 1. Vai ficar quanto? Vai ficar 1 meio vezes x elevado a menos 1 meio. Aí eu uso aquelas propriedades de potência, né? Então, eu faço o seguinte, isso aqui é 1 meio 1 sobre x elevado ao meio. Então, eu volto para a raiz. Isso aqui fica 1 meio vezes 1 sobre raiz de x. Resumindo, você tem 1 sobre 2 raiz de x. Você conseguiu calcular essa derivada tendo muito menos trabalho, né? De usar a definição usando simplesmente a potência. Né? Então, eu acredito que a maioria de vocês entenderam isso. Pronto. Não fiquem traumatizados agora, porque eu vou juntar um monte de coisa para demonstrar isso que isso que eu fiz, né? Porque eu estou mostrando primeiro o resultado. André, eu estou usando a lógica diferente nesse momento, sabe? Eu mostrei primeiro o resultado simples, para depois mostrar a coisa complexa, tá entendendo? Ai, meu Deus. Que não é tão complexa na realidade. Então, eu queria falar uma coisa. Vocês já ouviram falar de triângulo de Pascal? Sim. O pessoal da licenciatura já ouviu falar do triângulo de Pascal? Você vai falar do binômio de Newton também? Exatamente. Já vi. Também, né? Já vi, eu acho, mas eu não foi física tem Pascal, né? Na física. Pronto, Ou é outra olha, coisa, deixa eu mostrar. É outra coisa, assim, porque lá na física o Pascal era uma medida, né? Uma medida de pressão, se não me engano. Mas é o seguinte, aqui, olha, existe um triângulo que ele tem propriedades matemáticas fantásticas. Eu fico admirado com ele. Aí você pode pensar, e o que isso tem a ver com a derivada, né? Calma aí. Eu vou montar esse negócio da seguinte maneira. Eu tenho aqui, essa primeira coluna eu coloco apenas e nas diagonais do trabalho. Na diagonal não, nas laterais, né? Nessa parte aqui e nessa outra aqui eu só coloco E os demais pontos, como é que eles vão ficar organizados? Né? Esse 2 aqui, ele pode ser escrito da seguinte maneira, como soma dos dois que estão em cima. Né?
assim o da direita. Isso vai ser válido para todos os números, por exemplo, ó, 3 mais 3, 6, 1 mais 3, 4, 3 mais 1, 4. Então, um número vai depender dos anteriores. Aqui, olha, eu tenho 1 mais 5, 6, 5 mais 10, 15, 10 mais 10, 20, 5 mais 15, 5 mais 10, 15, e assim vai sucessivamente. Só uma pergunta, qual é o valor da próxima linha, seguindo esse padrão? Alguém poderia me dizer? Esse primeiro número vai ser quem? Vai ser 1, né? Calma, o primeiro número sempre é 1, o segundo vai ser 7, exato, né? Porque ele fica aqui. Esse outro, pode falar? Repita aí. 21, 35. Perfeito. Aí 35, 21 e 1. Calma, que é 7 e 1, né? Pronto, ok. Perfeito, então vocês entenderam a ideia. Existem outras sacadas, por exemplo, se eu não me engano, existe um monte de segredos dentro dele, né? Como se fosse o código da Vinci aqui. Você sai decaindo, se você cair 1, 2, 3, o resultado cai aqui embaixo. 1, 2, o resultado cai aqui embaixo. Se você juntar 1, 2, 3, opa, o resultado cai aqui embaixo. Se você sair 1, 2, 3, 4, opa, o resultado cai aqui embaixo também. Tem outras que são mais intrigantes, né? Essas que são bem simples, né? Mas tem uma que eu fico, tipo, o que que isso tem a ver, né? Mas olha, vocês já ouviram falar da sequência de Fibonacci? Não, eu nunca vi. Pronto, a sequência de Fibonacci é uma sequência formada pela soma dos números anteriores. Por exemplo, 1, aí eu sempre começo falando do 1, né? O próximo número vai ser 1 também, porque é a soma dos anteriores, só tinha 1. Mas o próximo vai ser quanto? Vai ser 2, porque 1 mais 1 é 2. O próximo vai ser 3, porque 1 mais 2 é 3. O próximo, 5. O próximo, 8. O próximo, 13. O próximo, 21. E assim segue indefinidamente. Ele tem uma relação geométrica muito bonita, que é o seguinte: se você construir um quadrado de tamanho 1, né, 1, o segundo quadrado de tamanho 1 também, de lado 1, desculpa, aí o próximo quadrado você constrói de lado 2, juntando esses dois aqui, né? O próximo quadrado você consegue construir ele de lado 3, e são os símbolos da matemática, né? O próximo quadrado vai ter lado quanto? Você aqui tem 3, mais 1, vai ser 5, né? Esse quadrado aqui vai ser tamanho de lateral 5. E o próximo quadrado de lateral 8, né? Isso vai se expandindo indefinidamente. Aí deixa eu mostrar o que legal. Aí você pode fazer, não sei se eu vou acertar não, mas você pode fazer aquela espiral de Neper. Oi? Você pode explicar de novo essa questão dos quadrados? Pronto, não, olha, isso aqui não tem nada a ver com cálculo, viu, a princípio, mas assim, não, você consegue construir quadrados. Pronto, mas você consegue construir quadrados a partir desses bichinhos aqui. Como assim? Olha, você cria um quadrado de lado 1, usei o primeiro número. O próximo quadrado vai ser de lado 1 também, o segundo número. Ao juntar esses dois, me responda uma coisa, Alan, qual vai ficar o tamanho desse lado aqui, do lado desse quadrado aqui, que eu fiz agora de vermelho? Ficará 3. Calma, fica 2, né? Porque, olha, esse primeiro é 1, esse daqui é 1 também, então fica 2, né? Sim. Pronto. Aí esse outro sim, fica 3, porque aqui tem 2, aqui tem 1, então fica 3. Aí o próximo vai ficar quanto? Vai ficar 3, 1 e 1. Vai ficar quanto? 5, né? Se você observar, está seguindo esse padrão aqui, né? Pronto. Pronto, exatamente. Exatamente. Tem gente que chama número de ouro, número da perfeição, né? O retângulo de ouro, né? Então, esse bicho aqui, né? Quando você gira, você consegue criar qual é o nome disso? É a espiral de olha, não, de Fibonacci, né? E você pode relacionar isso daqui, a relação desse tamanho com esse tamanho aqui, vai dar exatamente, eu acho que é 1 mais raiz de 2 sobre 5.
Ou é 1 Não é 1 sobre... mais raiz de 5 sobre 2? É, exatamente, é o contrário, né? Sobre 2. Pronto. Esse daqui é o número de ouro, que eu acho que é 2,17. Deixa eu ver. Qual é o número de ouro? Alguém sabe? É aquele símbolozinho que tem parece um É quezinho. um φ, é um φ, né? É, Alguém sabe a medida aí que pode procurar na acho que é internet? 1,5 alguma coisa, não era? Não, é 1, Peraí. É 1 mais raiz de 5 sobre 2, 1,618. é 1,6187. É, pronto, exato. Enfim, deixa eu ver, professor, deixa eu ver. Rapaz, eu estou falando de... pronto, voltar aqui para o que a gente estava. Aí, pronto, você pode perguntar, mas o que isso tem a ver com esse triângulo de Pascal e o que esse triângulo de Pascal tem a ver com o que a gente está estudando? Calma que chega lá, né? Então, vixe, já é 7h50, meu Deus. Então, você consegue encontrar a sequência de Fibonacci nesse bicho aqui. Como? Você consegue, olha, se você botar essa diagonal... Opa, era para passar pelos números, né? Mas vamos lá aqui. Se você colocar pegar a diagonal disso daqui, olha qual é o número que está se formando com a soma dos algarismos. Aqui deu 1, aqui deu 1, aqui deu 2, aqui deu 3, aqui deu 5, aqui deu 8, aqui deu 13, enfim. Você está vendo que o número de ouro, ou melhor, a sequência de Fibonacci, ela surge também aqui, né? Tem uma outra propriedade muito bacana, que é o seguinte, que a soma de cada uma das linhas dá potências de 2. Como assim? Essa aqui é 2,2 elevado a zero, que é igual a 1. A soma dessa segunda aqui, 1 mais 1 é 2, né? 2 elevado a 1, que é igual a 2. Essa daqui, 1 mais 2 mais 1 dá 4. 2 elevado a 2 igual a 4. O próximo você tem 6, 8, né? 2 elevado a 3 é igual a 8. E assim segue. Então, você tem, em cada linha que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Ou então, esse aqui vai ser 2 elevado a 6, né? Porque 3, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 2 elevado a 5, 2 elevado a 6. Incrível que Né? tem uns matemáticos que fazem umas coisas que parecem tão simples, mas quando a gente vê, acaba virando cada coisa, né? Tipo, imagina ele querendo sair. Gente, vamos fazer assim, eu tô entediado, então vou escrever 1. Agora eu vou tomar 1 de cada lado. 1. Agora eu vou colocar 1 no canto e vou tomar aqui. 1, 2, 1. Agora, 1, 3, 3, 1. Gente, olha que legal o que eu fiz. Será que tem alguma coisa? Olha só, gente. Olha quanta propriedade tem nesse meio. Teve um aluno que professor, isso é bruxaria. Oi, diga aí. Você tem alguma coisa com função cinemática? Deve ter, eu não sei. Mas calma aí, deixa eu mostrar agora porque a gente não tem. Oi? É porque, assim, o senhor mostrou, como eu vou chamar de número de ouro. Aí, eu pesquisei isso na internet, aí apareceu uns quadros, uns desenhos aqui, e eu vi que é tipo um ângulo para fazer uma coisa. Calma. O número de ouro é uma razão, ou a razão áurea, que ela é muitas vezes associada à perfeição. Né? Os quadros mais bonitos, as construções mais bonitas, geralmente está envolvido o número de ouro. Sim, exato. Depois faça um experimento em casa, que é o seguinte, e eu já fiz, inclusive, na Feira de Ciência, é bem interessante. Meça do ombro até o seu braço e divida daqui dessa parte até a ponta do dedo, tá certo? O número que vai dar é próximo do número de ouro. Se você medir a sua altura dividido do seu quadril até a sua cabeça, o resultado também vai ser próximo do número de ouro, né? Exatamente, é muito legal, isso é muito legal. Né? Vai dar um número próximo do número de ouro, né? Inclusive, eu recomendo, eu acho que eu tinha passado para algumas pessoas, é Donald no País da Matemática. Eu acho que é Donald, deixa eu ver. Donald no País da Matemática. Vamos voltar aqui, senão não vai dar tempo, né? Matemática. Ok. Exatamente, algumas plantas, exato. Inclusive,
Teve uma pessoa que pegou uma folha, tipo assim, viu, escutou isso na aula, né? Chegou em casa, pegou uma folha, mediu a largura e o comprimento. Não é que deu uma razão relativamente próxima, estou dizendo que vai dar exatamente 2, o número todo, não. Estou dizendo que a proporção geralmente é pelo menos de uma casa decimal, ou é muito próximo, muito próximo. Pronto, exatamente, Lucas, é esse desenho mesmo. Vamos aqui focar numa coisa. Deixa eu mostrar uma propriedade bacana para vocês. Alguém já ouviu falar em um número binomial? Professor, antes, quem inventou o número de ouro? Oi? Quem que pensou no número de ouro? Não sei. Não sei. E aí, alguém já ouviu falar de binomial? Eu queria saber de vocês. O Nilton, já ouvi. Isso aí não é aquela identidade combinatória, N escolhe P? Sim. Uhum. Esse aí é tipo, se tiver um 8 e o binomial aí na frente, aí vai ser 7, vai ser correspondente a 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, é isso? Pronto. Calma aí. Tem duas coisas. Tem o fatorial, né? Esse fatorial exato, é isso que você está comentando, que é esse n com um tracinho em cima, com coisinha na frente, né? N fatorial, o que vai ser? Vai ser os números diminuindo, né? É o produto dos números até chegar em 1, né? N vezes N menos 1, vezes N menos 2, até o 2 vezes 1, até o final. Se eu pegar, por exemplo, 4 fatorial, vai ser quanto? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Ok. Então, lá em análise combinatória, isso é muito comum, né? Inclusive, quem está assistindo o PapMan, hoje a aula foi só sobre isso. Em falar nisso, eu tenho que enviar minhas tarefinhas do PapMan, né? Combinatória e probabilidade hoje. Aí, vamos lá. Eu confesso a vocês que combinatória é incrível, é bonito, mas eu tenho... É complicado. Enfim, vamos voltar aqui. Esse negocinho, ele é o que a gente chama de número binomial. E para que serve isso daqui? Ele serve para você conseguir, como é que eu posso dizer, organizar grupos, né? Arranjo, se eu não me engano. Então, ok. E como funciona a conta? Super simples. Se você tiver assim, olha, 3 e 2, como vai funcionar? Isso aqui não é uma divisão, tá certo? O resultado sempre vai ser um número inteiro. Embaixo, o P sempre vai ser P é menor ou igual que N, maior ou igual que zero. Sempre, né? Então, você vai ter 3 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 3 menos 2. Quanto? 2 fatorial. Quanto vai ficar aqui? Vai ficar 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, dividido por 2 fatorial, que é 2 vezes 1. 3 menos 2 é 1, então vai ficar 1. Ok, posso cortar esse 2 com 2 e o resultado vai dar 3, certo? Se eu tivesse 8 e 7, por exemplo, né? O número binomial que resulta nisso aqui, vamos ver. Seria 8 fatorial dividido por 7 fatorial, 8 menos 7 fatorial, então aqui você teria 8 vezes 7, eu vou cortar caminho, porque a gente não vai precisar disso daqui para matemática propriamente dito, né? 1 fatorial, aqui o resultado dá 8, ok. Eu só preciso que vocês percebam a seguinte coisa, que vocês saibam fazer essa continha, não vai cair em nada de matemática, né? Digo, nada de cálculo, até porque não é escopo dessa disciplina, mas que vocês conheçam, né? Se quando falarem número binomial, estou falando disso daqui. Então, esse triângulo de Pascal, ele pode ser todo escrito dessa maneira. Olha, deixa eu mostrar aqui a vocês. Existe uma propriedade que diz o seguinte, quando você tem zero embaixo, você está vendo aqui, ó, né? Linha 0, linha 1, linha 2, linha 3, né? Linha 4, linha 5, aí aqui indica a coluna, né? Coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4. Se eu quiser um elemento da coluna, da linha 5, cadê? Calma aí. Não é isso aqui, ó?
Deixa eu ver. Linha 5. Eu tô no bicho errado, enquanto estava olhando o número errado. Aqui espera, esse é o de baixo. Linha 0. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu só dizer correto. O de cima vai indicar... Pronto. A coluna. A coluna. O de baixo vai indicar a linha. É isso mesmo. Perfeito. Então, olha, toda vez que o número embaixo tiver 0, o resultado vai ser 1. Por quê? Deixa eu pegar aqui um n genérico e 0. Você tem n fatorial dividido por 0 fatorial, n menos 0 fatorial. Professor, 0 fatorial é quanto? Por definição é 1, tá certo? Lá na combinatória você sabe que isso aqui é igual a 1. Então, isso aqui vai dar 1, isso daqui vai dar n fatorial, você corta com ele mesmo e o resultado dá quanto? Dá 1, né? Então, todos esses números... já deu spoiler aqui. Todos esses números aqui vão resultar em 1. Né? Aqui vai ser 1, aqui vai ser 1, aqui vai ser 1, aqui vai ser 1. E assim segue. Ok. Se o número que estiver embaixo for 1, o resultado vai ser o número de cima. Como assim? Deixa eu botar aqui n e 1. Como vai ficar isso? Vai ficar n fatorial dividido por 1 fatorial, n menos 1 fatorial. Então, o que vai acontecer? Que vai ficar n vezes n menos 1 fatorial, dividido por 1 fatorial é 1, né? Então, vai ficar n menos 1 fatorial. Isso forma com esse o resultado da n. Então, com isso, a gente tem o seguinte, que nessa segunda coluna, o resultado vai ser quem? O resultado vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e assim segue. Outra coisa, se embaixo tiver n, em cima tiver n também, o resultado vai ser 1. Por quê? N fatorial dividido por n fatorial, n menos n fatorial, esse conta com esse, vai ter 0 fatorial, que é igual a 1, então o resultado dá 1. Então, aqui sempre vai ser 1. 1. Enfim, isso poupa bastante trabalho. Com esse bichinho aqui, a gente poderia generalizar algumas propriedades do número binomial, mas eu não vou fazer isso porque a gente não tem tempo. Mas o que eu queria mostrar para vocês, depois dessa enrolada todinha, que até agora eu não disse qual é a relação com a derivada. Faz o seguinte, quanto é x mais y elevado a zero, sendo x e y diferentes de zero? Ou x e y, um dos dois diferentes de zero. Eu pergunto, quanto é isso daqui? É 1. É 1. Quanto é x mais y elevado a 1? Dá quanto? X mais y. X mais y. Você poderia me indicar quais são os coeficientes associados a x e a y? 1. Ok. Ah lá, vai repetir, Vamos lá. não vai? Vai repetir, não vai os coeficientes? X mais y ao quadrado. Agora vai ter 1, 2, 1, não vai? 1x ao quadrado mais 2x ao quadrado do primeiro, mais 2 do segundo, mais o quadrado do segundo. Então, a gente tem o quê? Olha os coeficientes. 1, 2, 1. Vocês começam a perceber um padrão, ou melhor, uma relação disso com isso daqui? Descreve os coeficientes. Exatamente. X mais Y elevado a 3. Olha outro produto notável. Eu não sei se vocês perceberam o padrão, mas é o seguinte. Uma maneira de você fazer um monte de binômios, né? Usando o seguinte padrão. Você começa na potência que tem aqui, então vai ser x elevado a 3, aí x elevado a 2, x elevado a 1, x elevado a 0 que não aparece. Aí aqui vai ser y elevado a 0, y elevado a 1, y elevado a 2, y elevado a 3. Ok. E os coeficientes vão ser quem? Vão ser os números que estão aparecendo aqui, ó. 3, 1. 1, 3, 3 e 1. Né? Aí quando um negócio tão simples e faz uma coisa tão importante. Não é isso, não é isso.
Isso pouco um trabalho tão grande, porque, olha, é o seguinte, você consegue descobrir fácil quem é x mais y elevado a 4, por exemplo, né? Segue o padrão, né? X elevado a 4, x elevado a 3, x elevado a 2, x elevado a 1, não aparece. Aí y elevado a 0, y elevado a 1, y elevado a 2, y elevado a 3, y elevado a 4. Não ficou espaço para eu escrever os bichinhos. Tudo bem, aqui é 1, aqui é quanto? Vai ser 4, aqui vai ser 6, aqui vai ser 4, aqui vai ser 1. Então, pronto. Enfim, eu espero que vocês tenham entendido. Vocês conseguiram entender aí? Mais ou menos? Gente, que incrível. Qual a demonstração disso, Ronildo? Eu não vou fazer. A gente aceita. Não, mas a demonstração por indução finita. Eu já fiz. No curso presencial, que a gente tem muito menos tempo, eu geralmente faço, certo? Eu vou ver como é que a gente vai fazer no próximo semestre. Tudo bem, continuando aqui, deixa eu mostrar um negócio. Então, se você percebe que isso é a linha, né? Olha, ou melhor, eu preciso mostrar um detalhe importante. Se você tem x mais y elevado a 2, você olha aqui para a linha 2, e os coeficientes são exatamente esses termos, estão vendo? Vai ser quem? 2 e 0 elevado a x elevado a 2, mais 2 e 1 x elevado a 1y, mais 2 e 2, y elevado a 2. Estão entendendo aí a relação com isso? Então, se entenderam, eu pergunto, quanto é x mais y elevado a n, usando o número binomial? Vai ser quanto? Vai ser n0 x elevado a n, mais n1 x elevado a n menos 1, porque ele vai decaindo, y. O y, ele sempre vai ter a dimensão desse númerozinho de baixo, né? E o x vai ser o de cima menos de baixo. Mais n2, x elevado a n menos 2, y elevado a 2. E você vai fazer até o último, que é quem? É n, y elevado a n. Perfeito? Então, essa é a anotação que eu tinha feito aqui embaixo. Essa é uma fórmula em formato de somatório. Mas o que isso tem a ver com esse monstrinho aqui? Vou mostrar agora, né? Agora é a parte legal. Seguinte, vamos usar a definição. Limite, eu quero calcular essa derivada, né? F' de x é igual, por definição, f de x mais ΔX menos f de x dividido por ΔX, quando ΔX tende a zero. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês, que eu espero que vocês saibam. Quanto é f de x mais ΔX nessa função? Vai ser quanto? E aí, Wander, vai ser quanto? Vai entrar lá no binômio, não vai? Vai substituir. Oi? Vai conseguir substituir com um binômio. Sim, lá, você vai substituir. E aí, alguém sabe? Ou seja, x mais ΔX ao n, como? Elevado a Elevado a n. Isso. a n, muito bem, isso mesmo. Pronto. Aí o f de x você já tem, que é x elevado a n, ou seja, a gente tem todos os dados. Vamos substituir aqui. Você tem limite de ΔX tendendo a zero. Vamos lá. O primeiro, vou substituir f de x mais ΔX, que a gente já tem. Vai ser x mais ΔX elevado a n menos f de x. Quem é f de x? É x elevado a n dividido por ΔX. E agora, como é que eu resolvo isso aqui se eu não tenho nenhuma informação a mais do que isso? Temos sim, a gente tem um binômio de Newton que acabou de ver. Então, eu vou trazer ele para cá. Olha, eu tenho um limite, vou botar uma coisa bem grande e eu vou fazer o seguinte. O resultado disso daqui vai dar quem? Vai dar n0 x elevado a n mais n1 x elevado a n vezes ΔX, porque aqui no outro slide eu usei o y, né? Aqui eu estou usando ΔX, mas é a mesma coisa. Mais n2 x elevado a n menos... Opa, aqui eu errei, não foi? Aqui é n menos 1. Pronto, x elevado a n menos 1, exato. X elevado a n menos 2, ΔX ao quadrado. E eu faço isso até o último, que é quem?
N delta x elevado a n. Perfeito. Só que isso daqui é esse pedaço, né? Que eu abri ele no binômio de Newton. Menos x elevado a n dividido por delta x. Quando delta x tende a zero. Perfeito. Eu sei que o número binomial n0 vai dar quanto? Isso aqui é 1, não é? Isso aqui vai ser 1. Então, não preciso nem colocar ele. E olha o que vai acontecer aqui. Eu posso cortar esse com esse, porque esse está positivo e esse está negativo, e o que me sobra é esse elemento aqui. Ao sobrar esse elemento, eu vou fazer o seguinte, eu vou evidenciar os delta x, porque aqui tem delta x, aqui tem delta x, aqui tem delta x, então vai ficar como? Vai ficar o limite de delta x tendendo a zero. Vamos lá. Evidenciei o delta x. Me sobra quem? Esse daqui vai ficar quem? N e 1. Eu acho que eu mostrei a vocês quanto era N e 1. O resultado da N, né? Então, aqui vai ficar N vezes x elevado a N menos 1. E não vai ter mais o delta x porque eu evidenciei. Mais aí, N e 2. X, opa, aqui é um x elevado a N menos 2. Delta x elevado, ó, estava 2, mas como eu evidenciei 1, então fica só 1, né? Mas eu faço isso com todos, vai ficar n, delta x elevado a n menos 1, porque 1 foi evidenciado. Isso dividido por delta x. Ok. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso cortar, né? Eu corto esse com esse daqui. Então, o resultado fica como? Fica simplesmente o limite de delta x tendendo a zero de n vezes x elevado a n menos 1 mais n2x elevado a n menos 2 delta x. Eu faço isso até o último, né? n delta x elevado a n menos 1. Ok. Ao aplicar o limite do delta x tendendo a zero, olha o que vai acontecer. Todo mundo que tem delta x vai zerar. Isso vai ser zero, isso vai ser zero, e esses elementos vão zerar. E qual é a única coisa que vai sobrar? Vai sobrar isso daqui. Né? Então, eu tenho n vezes x elevado a n menos 1. Ok, terminei. Aí eu pergunto... Que satisfatório, tanto de coisa que cortou daí. Eu juntei um monte de matemáticas e a gente consegue chegar nessa conclusão. Mas o que acontece? Eu não sei se vocês lembram, logo no início eu disse assim, olha, eu vou mostrar o resultado para vocês perceberem que não é difícil. Não é difícil. Só que se eu tivesse mostrado a demonstração primeiro, eu acredito que a mente de vocês provavelmente tinha fechado e vocês não iam perceber que esse resultado é tão simples, não é? Peraí, só que daí no que você multiplica... Ah, não. Daí, como que... Qual a relação desse n vezes x elevado a n menos 1 vira o x elevado a n? Como? E o x elevado a n lá do início, seja... Ah, não. É a função, desculpa. Ô, Nilton, não apareceu esse valor na aula do Papman hoje? O n vezes x elevado a n menos 1? Do Papman não apareceu esse valor, n vezes x elevado a n menos 1? Não, porque isso aqui é um outro contexto, né? Então, olha, só finalizando. Pessoal, não fiquem traumatizados, porque aqui, olha, continua do mesmo jeito. Se minha função f de x é igual a x elevado a 100, deixa eu perguntar a vocês para ver se vocês ainda estão inteiros. Quem é f' de x? É 100x elevado a x menos 1, no caso. 100 menos 1 que vai ficar 99, né? Pronto. E a cara aí, olha, quem vai calcular x elevado a 99? Pronto, olha, é o seguinte. Esse é o resultado dessas contas medonhas que eu fiz aqui. Na realidade, eu acho isso muito bonito, né? Muito elegante, na realidade. Mas não... vocês vão precisar demonstrar isso? Não, só se tiverem interesse, que eu particularmente acho muito bonito. Enfim, só para terminar bem rápido, eu queria calcular a derivada do seno, que não é tão difícil. Deixa eu ver se tem aqui. Pronto, olha. Eu já joguei na definição, né? Eu sei que isso aqui vai ser f' de x. Qual vai ser a derivada do seno? Deixa eu dar o resultado logo para vocês não ficarem com medo. A derivada do seno vai ser cosseno de x. Só isso. Tá funcionando essa técnica, Ronildo. Você acalma o coração para depois deixar a gente desesperado.
Pronto. Mas como é que eu vou resolver isso? Tá vendo aqui uma soma? Eu vou usar a propriedade do seno da soma, né? Limite de ΔX tendendo a zero. Então, aqui vai ser quem? A soma de dois ângulos. Seno do primeiro, seno A, cosseno B. Cosseno do segundo, né? ΔX. Menos seno de ΔX, cosseno de x. Perfeito. Menos seno de x dividido por ΔX. Ok. Aí eu vou evidenciar esse seno de x aqui com esse, e a gente vai ter o seguinte, vai ter o limite do ΔX tendendo a zero, eu vou evidenciar o seno, então vai ficar assim, olha, seno de x, cosseno de x menos 1, dividido por ΔX, calma aí, faltou o restinho, né? Menos seno de ΔX, cosseno de x, ok. Aí existe uma propriedade que é o seguinte, sendo o limite é o limite dos, não, o limite da soma é a soma dos limites. Então eu posso dividir isso aqui em dois radicais, e eu posso fazer isso, ó, limite de ΔX tendendo a zero, do seno de x vezes cosseno de x menos 1, dividido por ΔX, menos o limite. Calma. Deixa eu só ver um negócio. Eu cometi um erro aqui, é mais, homem. Seno A cosseno B, mais seno B cosseno A. Desculpem aí, que é mais. Né? Então, deixa eu ver se mudou alguma coisa. Então, aqui. Vamos pensar um pouquinho. Seno, se está positivo, aqui também está positivo, então aqui vai ser mais, né? Ao evidenciar. Então, pronto, ΔX tendendo a zero. Aqui você vai ter, aqui é mais, né? Então, você vai ter seno de ΔX, cosseno de x, dividido por ΔX. Aí eu pergunto uma coisa a vocês. Ao aplicar esse limite, vocês lembram quem é o limite do seno de x sobre seno de ΔX sobre ΔX? É o limite fundamental que a gente viu na aula passada, na aula atrasada. Quem é ele? Eu já não lembro mais. Quem é o limite do seno de x sobre x, quando x tende a zero? Limite fundamental. Já dá para ver que a gente não conseguiu decorar. Então, não decorar. Acho que a gente estudou isso daí na aula. Não é zero. Ok. Não é zero. E aí? Quanto é? Quanto é o limite do seno? Isso é importante. Quanto é o limite do seno de x sobre x? Obrigado, Guedes. Isso mesmo. Só um instante. Derrubei aqui a caneta. Pronto. Sem problemas. Então, olha, aqui é um limite fundamental, né? Olha, se você olhar para o cosseno, não tem nada de ΔX. Eu só vou alterar esse negócio, que dá igual a 1, né? Então, esse pedaço aqui vai resultar em quem? Em cosseno de x. E esse outro, como resolvo? Eu multiplico pelo conjugado. Deixa eu só ver um negócio, tem uma coisinha errada. Não, aqui é menos, porque eu peguei esse menos aqui, certo? E aqui é mais. Quando eu evidenciei esse seno daqui. Então, aqui é menos. Aqui é menos, Rony. Aqui é menos. Pronto, aí eu multiplico ambos os termos pelo conjugado, né? Então, cosseno de x mais 1. Em cima vai ficar quem? Vai ficar o cosseno ao quadrado de x menos 1. Quem é isso? Isso aqui, pelaquela identidade, é seno ao quadrado de x. Então, eu tenho limite de seno de x vezes seno ao quadrado de x, que eu vou fazer o seguinte. Seno de ΔX vezes seno de ΔX, ok? Dividido por ΔX, quando ΔX tende a zero. Então, olha, eu sei que um deles vai ser o limite fundamental, que vai dar 1. Mas o outro não. O outro está aqui como intruso. Mas quando o limite do seno de x, seno de ΔX tende a zero, vai ser igual a zero isso daqui. Então, o resultado desse pedaço vai dar zero.
Logo, eu só tenho essa região que o resultado vai ser cosseno, né? Então, a derivada do seno é igual ao cosseno de x. Coisa mais simples do mundo, tá bom? Ô, Nildo, depois eu vou ter que Oi? assistir esse pedaço de novo. Mas ok. Pronto. Veja, mas assim, em resumo, derivada do seno é cosseno. Decorem isso, isso é o que é importante. E a do cosseno, muito bem. Vai ser, será que é o seno? Vamos ver aqui. Eu deixei na mesma forma. Eu vou usar essa expressão aqui, que é o cosseno da soma. Não sei se vocês sabem, mas é seno. Aqui é menos agora. Seno e seno. Menos cos de x. Ok. Dividido por delta x. O limite de delta x tendendo a zero. Vixe, meu Deus, a aula não... Já está bem perto de terminar a aula, que triste. Vamos lá. E o pessoal, que alegria. Só para finalizar aqui, Nada, olha. você tem Vai ser o pensamento equivocado. limite delta x tendendo a zero. Eu vou evidenciar esse cosseno, então fica cosseno de x, cosseno de delta x menos 1, dividido por delta x. Eu uso o mesmo argumento para pegar esse outro pedaço, que agora sim é menos, né? O limite de delta x tendendo a zero, de seno de x vezes seno de delta x dividido por delta x. Pronto, ok. Novamente, aqui eu tenho um limite fundamental, menos limite do seno de x quando x tende a zero. Isso daqui dá menos seno de x. Isso aqui cai na mesma situação do item anterior. Eu multiplico pelo conjugado, e ao multiplicar pelo conjugado vai surgir um seno ao quadrado delta x. Ao surgir isso daí, eu sei que esse limite vai para zero pelo mesmo argumento da aula anterior. Então, do slide anterior. Então, eu posso concluir que a derivada do cosseno de x é menos seno de x. Tá bom? Deixa eu ensinar um truque a vocês, para vocês nunca esquecerem isso. Eu peço que vocês não esqueçam isso. Isso vai ser muito importante. Um assaltante pode chegar para você e dizer, me diga qual é a derivada do cosseno de x. Se você não souber, pode ser perigoso, né? Mas, assim, o eixo x é o eixo responsável pelo cosseno, tá bom? Então, aqui vai ser um cosseno e o do y é o seno. Nesse outro lado, você vai ser o seno negativo, o cosseno negativo, então, menos cosseno. E aqui é menos o seno negativo, né? Menos o seno. Ok. A derivada do seno é quem? É o cosseno. Ok. A derivada do cosseno é quem? É o seno. Então, é menos o seno. Por analogia, quem é a derivada de menos cosseno? Desculpa, de menos seno. Menos cosseno. Exato. E a de menos cosseno? De seno. Pronto. Então, você desenha esse círculozinho e nunca se esqueçam. Isso vai ser muito importante. Sempre cai em concurso essas coisinhas, certo? Então, a derivada em relação a x, ela pode funcionar nesse sentido horário, tá bom? Não esqueçam disso. Você tem também a derivada da função exponencial, né? Que você vai usar essa definição aqui. Só uma observação. Vander, me diga quem é f de x mais delta x nessa função a elevado a x. F de x elevado a x. Seria a elevado a x, x mais delta x? Pronto, exatamente isso, né? Coloquei aqui na minha função, derivada que vocês já estão acostumados. Vou usar uma propriedade que é o seguinte, limite delta x tendendo a zero, vamos lá. Eu sei que quando eu tenho uma soma, eu posso dividir isso dessa maneira. A elevado a x vezes a elevado a delta x, né? O produto das bases, né? Ok. Menos a elevado a x e delta x, ok. Eu evidencio aqui o meu a. Então, temos o seguinte, limite de a elevado a x vezes a elevado a delta x menos 1 dividido por delta x. Ok. Eu não sei se vocês lembram, né? Mas ao aplicar esse limite de delta x, eu estou olhando só esse pedacinho que tem delta x, né? O resultado é um limite fundamental, isso daí. O resultado é ln de A.
Então, vai ficar assim, a elevado a x vezes o ln de a. Então, a derivada, olha que legal, a derivada de f de x vai ser quem? Vai ser a elevado a x ln de a. André, eu queria que você me respondesse uma coisa. E se o a fosse o e neperiano? F de x igual a e elevado a x. Quem vai ser a derivada desse bichinho aqui? Vai ser quem? Não precisa Vai ser de... Não, calma aí. Quem usa isso daqui? A única diferença é que do lugar do A, você vai colocar quem? O E. É a base que a gente está O usando limite agora. natural de E é 1. Exato. Vai ser quem? ln de E É elevado a x. elevado a x. Essa é a derivada mais fácil do mundo. Por que a mais fácil do mundo? Porque ela é a mesma. F de x igual a E elevado a x. Então, eu deveria dizer que a Que legal! por isso que ela a função é a própria derivada. Não é macete, não, homem. É demonstração. Então, vamos lá. Só para finalizar, tem esse do log, né? O do log é bem semelhante. Deixa eu fazer o seguinte. Existe uma propriedade, aqui eu vou usar muitas definições do log, tá certo? Calma aí, a dos... deixa eu ver. Sim, o nome daqueles... Não, é só usar o símbolo de volumétrico no sentido horário. No sentido anti-horário, vocês vão ver, talvez, lá em cálculo 2, que é o inverso, que é o da integral, né? Mas é um outro assunto. Mas deixa eu só mostrar isso aqui para a gente terminar a aula, que é bem legal isso. Esse aqui, na minha opinião, é um dos melhores. Só perde para o da potência, que é o seguinte. Deixa eu só dar a resposta logo. Isso aqui vai ser 1 sobre x ln de a. Ou ln, ou logo na base, né? Deixa eu ver. Se aqui a base é a, então a base pode ser ln de a. Então, olha o que vai acontecer aqui. Eu tenho uma propriedade logarítmica que, se eu tiver a mesma base em subtração, eu posso juntar tudo no mesmo termo, que vai ficar como? Vai ficar o limite de log de x mais delta x dividido por x, ok? E embaixo ficou delta x, né? Mas eu posso fazer uma traquinagem aqui. Mas que traquinagem é essa? No lugar de escrever dessa maneira, eu vou escrever ele da seguinte forma, que não está errado. 1 sobre delta x. Aí o que eu faço? Eu vou jogar esse elemento lá para cima, né? Opa, delta x tende a zero. Porque é uma propriedade do log também. Então, você vai ter o limite do log de x mais... Olha, aqui eu vou abrir em dois pedaços. X dividido por x é 1, mais delta x dividido por x. Ok. Elevado a 1 sobre delta x, que foi o que eu carreguei daqui de baixo, certo? Quando Δx tende a zero. Aí, eu vou fazer uma pequena mudança de variável, que vai ser o seguinte. Eu chamo K de que mesmo? De Δx sobre x. Então, quer dizer que K vezes x é igual a Δx. Quando o Δx tende a zero, o K também vai tender a zero, porque existe essa igualdade. Ok. Então, daqui eu tenho o seguinte, eu tenho um limite de K tendendo a zero do log de 1 mais... Aí, ao substituir, vai ficar como? Vai ficar K, né? Sobre 1 sobre Kx. Ok, é isso mesmo. Aí o que o macete que eu vou fazer aqui? Existe uma propriedade de potenciação que permite eu fazer isso daqui. Opa, apaguei o canto errado. Eu vou pegar o K, deixo ele aqui e elevo o X. Aí existe uma outra propriedade, como essa função é contínua, que o limite ele pode entrar nessa expressão. Então vai ficar o limite de log... Opa, o log fica atrás, né? Porque ele entrou. Log de 1 mais K elevado a 1 sobre K, quando K tende a zero, ok? Então, daqui a gente tem o quê? A gente tem... isso aqui é elevado a 1 sobre X. Eu botei X, mas é 1 sobre X. Aqui, ok. Ao aplicar esse limite, o resultado, não sei se vocês lembram, é um limite fundamental.
daria E. Então, o resultado vai ser o seguinte, vai ser log de E, né? Então, diante É disso, Euler? é de Euler, né? Porque esse limite aqui é o, eu não sei se você lembra, é o valorzinho de E que eu falei ontem, né? Então, vai ficar E elevado a 1 sobre x vezes log de E. Na verdade, não é linha de A, não, viu? Deixa eu alterar aqui. Não é linha de A, não. Ok. Aí, calma aí. Existe um último truque que eu não. Deixa eu ver, eu vou botei aqui, que ele permite mudar a base, né? Não sei se vocês sabem, mas o log ele permite mudar a base. O log de B de C na base B é igual a 1 sobre o log de B na base C. Eles trocam de lugar, né? Existe essa propriedade que eu não vou demonstrar porque a gente não tem tempo. Então, quer dizer que o seguinte, quer dizer que o log em uma base B qualquer de E é igual a 1 sobre o log de, aí eu troco de canto, de E na base B, ok? Então, o log de E é quem? Ln, né? O log na base E. Então, fica Ln de B. Então, aqui o correto é Ln de B. E se, só para a última coisa, eu juro. E se a função for f de x igual ao ln de x, que é o logaritmo na base natural, a derivada dele vai ser quem? Vai ser 1 sobre x. Tá bom, pessoal? Obrigado pela atenção. Eu sei que vocês já estão cheios. Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre regras de derivação. Quando a gente tiver funções mais complicadas, né? Essa aula é a segunda melhor depois dessa daqui que eu falei hoje. Não faltem, por favor, porque regras de derivação é uma coisa muito importante. Oi? Eu só peço uma coisa, manda a gravação dessa aula depois, que eu vou precisar olhar de novo essas demonstrações. Pronto, tá certo. Eu pretendo fazer isso hoje, porque eu estou atrasado umas 3 aulas de postar lá no coisa, né? Não posso adiantar, não. Então, tá bom. Obrigado pela atenção. Boa noite, pessoal.